E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teolocast de número 47. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, que alegria, Irving Reis, meu amigo, companheiro de sempre. Como você tá, meu amigo? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E você, como é que você tá, Fábio? Eu tô bem, cara, graças a Deus aqui, ó, animadaço, porque hoje a gente tá começando uma nova etapa aqui do nosso canal, do nosso podcast, que é poder compartilhar com a galera ao vivo as nossas gravações. Geralmente a gente grava, né, depois dá aquela editada, aquela enfeitada. Hoje não vai ter como a gente fazer isso. Exatamente. Ô Irving, a gente tem um convidado muito especial nessa noite aqui com a gente, que é o Adriano Cecílio. E aí, Adriano, beleza, mano? Beleza? Estão me ouvindo aí? De Tá, boa? tudo bem, tudo bem. Tem que perguntar pro pessoal aí do canal se tá tudo certo. Eu tô meio às cegas aqui, deixa eu ver o microfone aqui. Ih, tá saindo aqui, tá Tá indo? certinho. Muito bem. Gente, é uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Falar sobre o Apocalipse, algo que eu gosto muito, né? Eu sempre costumo dizer, eu não sou o dono da verdade, mas sou amante das profecias. E quero convidar aqui a minha galera aqui que segue no canal Minuto Profético, se inscrever no canal Teolocast. É um conteúdo de qualidade, já tem um tempo na estrada aí de podcast e agora se aventurando no YouTube, e isso é muito bom. Então eu coloquei no link aqui no nosso chat ao vivo para você correr lá e se inscrever. E aí eu quero oferecer algo para nossa galera. Posso falar aqui, Martinelli? O presentinho? Com Ou não? certeza, com certeza. Pode A gente. falar, pode falar. Legal. Então assim, ó, olha só, a camisa oficial do Minuto Profético, né? Tá aqui. Se você quiser ganhar, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai curtir essa live, você vai se inscrever no canal Teolocast, que o link está no chat ao vivo ou na descrição do vídeo, tá? Então você curte, se inscreve no Teolocast e compartilha a live. Fazendo essas três coisas, Martinelli, a pessoa vai concorrer, então, à camisa oficial do Minuto Profético. E eu mando para Top. você, não importa onde você esteja. Claro, dentro do Brasil, né? Porque fora eu não sei se eu consigo, se compensa mandar para fora. E aí, assim, nós Se vamos for no confiar. Uruguai, o Fábio, ele. Eu ele quero se saber como que vai santifica chegar a aí, minha aqui. O A contrabando. sua, O não, contrabando. a gente vê nos Como bastidores correio. aí. Tá? Mas assim, nós vamos confiar em você, tá? Que você vai curtir a live, você vai se inscrever no Teolocast e vai compartilhar a live. Aí você fez isso, é só colocar assim, ó, depois lá no chat, tá? Já posso participar, tá? E sabendo o seguinte, né? Que quem mentir para nós, né? Colocar aqui, já posso participar e não fez nada disso, Ai, ai, ai. sabemos que as últimas pragas cairão sobre vocês, tá certo? Fica aí. Valeu, gente, pelo convite. Tô animado, hein? Ah, legal, legal. Adriano, valeu, cara. Tá, talvez o pessoal aí esteja meio aí perguntando, né? O que tá acontecendo aqui, Teolocast no Minuto Profético? Que loucura, né? O Adriano já explicou um pouquinho pra gente aí, mas a gente tá invadindo, na verdade, aqui o canal Minuto Profético. O Adriano, muito querido, abriu as portas pra gente aqui. E a gente tá fazendo isso porque o Adriano ele já tem uma carreira já no YouTube muito mais longa que a nossa. Ele já tem um público bacana, um público muito inteligente, um pessoal que gosta de estudar a Bíblia. E a gente está hoje aqui para fazer essa propaganda especial e convidar vocês para curtir também a nossa página ali no nosso canal no YouTube, Teolocast. Acompanhar também quem gosta de podcast. O Adriano também, né, começou há pouco tempo aí a trabalhar com podcast também. Tem também uns podcasts muito bons e já participou com a gente. Quem conhece o Teolocast já viu ele por aí. E bom, hoje a gente vai tratar então desse tema bastante especial. Eu acho que tá bom, né, gente? Eu acho que o pessoal já entendeu mais ou menos o que a gente tá querendo fazer hoje aqui, certo? Podemos avançar? Exatamente. Ficou muito confuso? Tentei explicar da melhor maneira aqui. Tô nervoso, cara. Live não é minha praia, cara. YouTube não é minha praia, tô nervoso. O meu E negócio. eu tô aqui, rapaz. Tô aqui mandando no WhatsApp para todo mundo que o link tá consertando, tá, etc. Aconteceu isso no YouTube e tal. Então eu tô aqui todo perdido também. É isso aí, mas a gente Cara, vai. Vamos aí. Sob a liderança de Adriano Cecílio. Não. Eu tô aqui. Não. Vocês invadiram aqui a casa de vocês agora, tá bom? Então, beleza. E só lembrando o pessoal que tá com a gente ao vivo aqui, quiser fazer alguma pergunta, né? Pode fazer pôr a perguntinha lá, quem sabe a gente coloca no meio aí É isso aí. e fala sobre o assunto aí.
Vai ser show de bola. Eu tô vendo o pessoal já comentando aqui, o pessoal bem engajado, participando. Muito legal, muito bom. Valeu mesmo, galera. Bom, gente, como toda vez que a gente abre a palavra do Senhor, a gente precisa buscar do Senhor sabedoria. Sabedoria para poder entender o que a gente... o que ele tem para falar para a gente. Então, como hoje a gente vai estudar um assunto tão difícil, tão complicado, não é tão complicado, mas a gente tem várias dúvidas aqui que a gente talvez vai levantar e não vai ter muita resposta. E isso também vai nos ensinar muita coisa sobre a palavra de Deus e como estudar a palavra de Deus em humildade. Convido vocês a começar esse programa, então, com uma oração, clamando as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida nesse momento. Pode ser, então? Então, oremos. Beleza. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, nós agradecemos ao Senhor por essa linda oportunidade de hoje começar aqui o nosso Teolocast ao vivo, um grande desafio para a gente, e nós agradecemos ao Senhor essa boa e linda oportunidade e que o Senhor possa nos abençoar, abra nossa mente, o nosso coração, também alcance, Senhor, aquelas pessoas que vão estar assistindo a gente, aprendendo, contribuindo também com o nosso programa aqui, e que a gente junto possamos crescer aqui no conhecimento da Tua Palavra. Então, terminamos essa oração pedindo o seu perdão, pedindo o seu Espírito Santo e a iluminação que é necessária para entender sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hein? Bom, gente, vamos então começar. Hoje a gente vai estudar, vocês já sabem, estão aí preparados. Eu indico para vocês estar aí com a Bíblia nas mãos e abrir a sua Bíblia aí no capítulo 15, capítulo 16 de Apocalipse. Bom, gente, falar de praga não é uma coisa que a gente está querendo muito, né? Porque a gente está vivendo algumas pragas aí e que não está muito legal, né? Não está muito gostoso, né? A gente passar por essas coisas. E vem a gente falar mais de praga aqui, de mais praga. Então vamos lá. Tô abrindo minha Bíblia aqui. Abra sua Bíblia aí. Tá muito alto o som aí, não? Não, tá de boa. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Só que eu fico na dúvida, assim, se a gente realmente sabe o que é praga, né? Porque é algo que a gente tem um certo imaginário, né? Na nossa cultura, tá, etc. Mas a gente fala até que o menino é uma praga. Né? Só que o que quer dizer praga na Bíblia? Qual é o significado de praga? Então, cara, o Adriano vai poder ajudar a gente aqui. Eu vou dar um pitaquinho aqui, de leve, e aí o Adriano continua aí. Na Bíblia, eu entendo que praga, ela vem acompanhada de... Na visão bíblica, é o juiz divino. Né? Então, é Deus ele atuando de maneira, às vezes, natural, né? Usando coisas da natureza. Algumas outras coisas são sobrenaturais, né? Não tem como explicar naturalmente. Mas ele faz isso por alguns motivos, né? Um dos motivos é libertação. Então a gente vai ver hoje também aqui, quando a gente for comparar as 7 pragas com as 7 trombetas e tentar entender um pouquinho dessa relação. Então ele faz isso para libertação, então ele liberta o povo do Egito com as pragas, né, do Egito lá. Uhum. E também ele faz por juízo no sentido de punir as pessoas culpadas, aqueles que mantêm o seu coração longe de Deus. Então ele envia pragas. Né? Isso daí está no concerto do Antigo Testamento também. Então, se vocês forem fiéis, fizerem a minha vontade, seguirem a minha lei, etc., vocês receberão o melhor dessa terra. Agora, se vocês não seguirem, então aí é prometido algumas pragas também na aliança do Antigo Testamento. Então, essa é a forma como eu entendo praga na Bíblia. Eu vejo que a praga é uma forma de Deus chamar a atenção do homem, né? E é interessante que nós temos, assim, podemos classificar 2 tipos de praga. A praga educativa, né? Não vejo como um castigo, mas como a praga sendo algo educativo, né? Quando eu falo com a minha filha, é assim, assim, assado. Se você pisar na bola, tem as suas consequências e eu vou permitir, então, que aconteça isso com você, né? Então eu vejo como uma questão educativa. Uhum. Agora existe o outro lado da praga que já é punitiva, né? E aí é sem misericórdia. E esse outro lado da praga envolve a
cólera de Deus, né? A justiça de Deus sobre o pecado que Cristo suportou na cruz, né? Eu costumo dizer que Jesus na cruz do Calvário, ele suportou as 7 últimas pragas, a cólera de Deus, né? Na sua plenitude. Então eu vejo desses dois lados. Eu vejo na Bíblia a praga como educativa, né? E também a praga como punitiva, né? Mais ou menos isso aí. Legal, muito bom. Cara, a gente sabe que as pragas que nós temos aqui na Palavra de Deus, que começa mais especificamente no capítulo 16, ela faz parte de um contexto muito maior, né, Adriano? Então, você vai ter coisas antes, você vai ter coisas depois. Então, a gente precisa identificar, e em algum momento também a gente vai acabar identificando essas pragas aqui no tempo, ou seja, quando elas acontecem. Né? A gente vai falar de que forma elas acontecem, se é literal, se não é literal. Mas, Adriano, explica pra gente um pouquinho sobre esse contexto, ou seja, por que as pragas elas são necessárias, por que elas aparecem aqui nesse contexto aqui? As pragas, a gente tem que entender essas... Interessante, no Apocalipse existem pragas, vários momentos Deus ele exercendo juízo, né? Só que nós temos que entender que esse assunto agora, nós estamos falando das 7 últimas pragas, né? É uma referência após a misericórdia de Deus ter cessado, né? Então veja assim, nós temos que pensar que no Apocalipse existe juízos de Deus, isso é verdade. Porém, existe um momento especial, posso dizer assim, em que o juízo agora não é mais misturado com misericórdia, né? Mas é toda a ira de Deus sobre o pecado e o pecador, é claro, né? Então, assim, o que nós precisamos entender é essa distensão. Existe praga em todo o Apocalipse, porém, existe a praga punitiva, que é quando termina a graça, né? Outra coisa que a gente podia também fazer um paralelo, né? Para deixar bem claro. Quando nós olhamos, por exemplo, o quinto selo, que é quando existe um clamor dos santos pedindo para que Deus julgue, para que Deus traga justiça, porque os fiéis estavam morrendo pela palavra de Deus, por causa da palavra de Deus e o testemunho, né? Então, ali no quinto selo, há um clamor para que Deus traga justiça. Depois, no capítulo 8, vai começar, então, o bloco ali envolvendo as trombetas, que, na minha opinião, né, e na grande parte dos adventistas, nós cremos que as trombetas são a resposta de Deus contra os inimigos do povo de Deus, que estão oprimindo o povo de Deus, e Deus, então, derrama juízos, né? Só que são juízos através da história, e são juízos com misericórdia. Então nós temos as 7 trombetas. E, por sua vez, as 7 trombetas, elas são uma alusão, posso dizer assim, ou uma preparação do que aquilo que vai acontecer quando a misericórdia ser retirada. Então, aí cai as 7 últimas pragas, né? Que aí são sem misericórdia. Então, é só para a gente entender que existe um momento oportuno que vai cair essas últimas pragas. E que momento é esse? Quando a intercessão de Cristo no santuário celestial tiver terminado, né? Então não tem por que haver mais arrependimento. Pelo contrário, agora é a hora de Deus agir como um senso de justiça plena sobre o pecado, sobre o pecador, né? Não sei se eu fugi. Então, assim, as pragas, elas vêm como um castigo de Deus para um povo que já rejeitou a misericórdia dele, né? Durante diversos milênios até, né? Já tem 2 milênios aí de que Jesus Cristo veio e desempenhou seu papel aqui na Terra do plano da salvação, né? E Deus já está dando essa misericórdia, né? O Evangelho está sendo pregado em todo mundo e ainda há tempo de se arrepender, né? Ainda há tempo de você se converter, mudar os seus caminhos e voltar-se para Deus. Só que vai ter um momento em que o evangelho já vai ter sido pregado em todo mundo. Vai ter um momento que já vai estar muito claro quem escolheu servir a Deus e quem não escolheu não servir a Deus. Porque já vai ter o conhecimento, né, do evangelho, já vai ter o conhecimento da verdade, já vai saber o que é certo e errado, segundo a perspectiva de Deus. A partir desse momento em que as pessoas elas já têm o conhecimento, mas escolhem não ser fiéis a Deus, como diz o livro de Hebreus também, né? Não
não resta mais sacrifício para Uhum. um pecado desse, porque é o pecado de rebeldia. Então a gente está falando aqui de um contexto em que o mundo ele está totalmente rebelde contra Deus, né? E também contra os santos de Deus. Não é isso, Adriano? E interessante que quando a gente vai no capítulo 14, o capítulo 14 é um final, é um desfecho do grande conflito, né? E antes de terminar o capítulo 14, que tem a grande vindima né, e a ceifa, né, que são dois grupos, uns são guardados no celeiro, são os santos, e outros vão ser pisados São no furor pisados. da ira de Deus, né? Uhum. E interessante que nós temos 3 mensagens angélicas, né? E interessante que elas são graduais. Quem sabe o outro Teolocast para a gente falar sobre isso, né? Mas Uhum. são graduais e há uma sequência, né? Elas são acumulativas, posso dizer assim. E existe a terceira, a última, é uma ameaça tremenda. Se alguém, começa assim no 14, verso 9, se alguém adorar a besta, tal, vai sofrer, né, com a ira de Deus. Interessante que existe uma ameaça, mas existe a esperança do perdão. Falou assim, ó, não faça isso, pelo contrário, seja fiel a Deus, os seus mandamentos, né, fiel a Cristo, aos seus mandamentos, do que seguir esse poder. Então, como o Irving falou aqui, antes de cair a cólera de Deus, a pregação do evangelho está no seu ápice, né? Está sendo pregado. A advertência está sendo levada ao mundo, né? Então, assim, quando cessa a intercessão de Jesus no céu, já houve oportunidade de salvação para todo mundo, né? Jesus, é interessante isso, de que Jesus, ele não vai vir de supetão sem que as pessoas saibam que ele virá. Entende? Uhum. Então, haverá um senso Uhum. de escolha global e que as pessoas entenderam, não, eu quero realmente isso, eu quero seguir isso. Não, esse grupo está falando desse negócio de Bíblia, eles são fundamentalistas, são radicais, são até terroristas. Não, eu quero seguir isso. Ah, você escolheu, fez sua escolha? Então terá as consequências, né? Infelizmente. Uhum. É interessante que aqui nós temos um detalhe, né? A Bíblia chama isso de ato estranho de Deus. Punir o pecador é um ato estranho de Deus. Porque como um Deus de amor pode punir as suas criaturas, né? E esse ato de estranho de Deus é decorrência de um ato estranho do homem de não reconhecer o seu Criador. Olha, interessante. Que legal. Não, é muito legal isso daí. Eu vou citar alguns textos bíblicos aqui para embasar tudo que a gente está falando até agora. Então, no Apocalipse capítulo 15, a gente vai ter aqui no versículo 7 e 8, dizendo assim, olha, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, enquanto não se consumassem as 7 pragas e os 7 anjos. Então aqui a gente tem uma referência aos 4 seres viventes, né? Então quando a gente vai no capítulo 7, se eu não me engano, ali você vai ter, deixa eu voltar aqui, no capítulo 7 você vai ter lá, versículo 1. Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, então são os mesmos seres, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou contra árvore qualquer. Então ele estava segurando aqui os ventos da terra, que a gente sabe que é símbolo de destruição, de juízo. E depois no versículo 2, vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, eles estão segurando as pragas, no capítulo 7, para que elas não caiam sobre a terra, porque antes era necessário fazer algo, que é selar o povo de Deus, é separar o povo de Deus para que esse povo não receba essas últimas pragas de condenação. E no próprio texto aqui que a gente leu, no capítulo 15, versículos 7 e 8, ele nos diz que o templo se encheu de fumaça e ninguém podia entrar. O santuário, o templo aqui que ele está falando, ele é símbolo da intercessão de Deus, é o trabalho, é onde Deus ele realiza o trabalho de intercessão. Então quer dizer que quando as 7 pragas ela vai cair sobre a terra, esse trabalho de intercessão já cessou. Então os salvos já foram selados, ou seja, já estão reservados os salvos, não tem mais oportunidade, ou seja, a porta da graça já fechou. O santuário não funciona mais, não existe mais intercessor para que a pessoa possa pedir perdão, se arrepender, etc. Quando chegamos a esse ponto da história, aí sim vai
vai acontecer as 7 últimas pragas do Apocalipse que a gente vai estudar nessa noite. Tá? Só para a gente embasar aqui biblicamente os nossos argumentos. Então, até aqui, eu acho que está bem claro. O pessoal aqui que está acompanhando a gente aqui, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, a gente vai ter a alegria de ler aqui o seu comentário, de poder ler a sua pergunta também, caso você tenha alguma. E o pessoal que está mandando boa noite aqui, um saludo para a gente aí, que Deus abençoe vocês, viu, gente? Obrigado por estar aqui com a gente. Então vamos lá. Boa noite, pastor. Moro na cidade de Feira de Santana, Bahia. Muito bom. Ai, que legal. Bahia é bom. Bahia é bom, né, Irving? Bahia é um show de bola, rapaz. É boa aí, né, a coisa. Beleza, gente. Eu só queria fazer mais um apontamento aqui. É interessante o seguinte, né? A gente pensa, né? Que as pragas, ela tem ação demoníaca, né? Não necessariamente, porque é uma ação divina, né? Uhum. Jesus fala lá que a gente tem que temer não aquele que pode matar o corpo, né? Mas aquele que pode lançar a alma no inferno, e quem faz isso é Deus, né? Então as pragas, interessante, Deus trabalha com esse tipo de ameaça, e aqui a gente tem que entender a forma pedagógica de Deus, né? É como se, interessante, antes de chegar, o Martinelli Irving, antes de chegar nas pragas, antes de cair as pragas, Deus parece que está gritando, é como se eu visse minha filha atravessando na rua, e eu sei que o caminhão vai pegar ela, eu não vou falar assim, Manu, por favor, filha, olha, presta atenção, filha. Não vou falar isso, né? Eu vou dar um berro, falo, menina, sai daí, né? Então Deus, ele está fazendo de tudo para chamar nossa atenção, para a gente voltar às obras, às boas obras, à fé, à salvação, à graça, enfim, né? Uhum. E outra coisa que eu queria ressaltar aqui, né? É que quando esses 4 seres, né, que são os seres viventes, interessante isso, né? São eles estão diante do Pai. São eles que chamam os 4 cavaleiros no capítulo 6. São eles que estão segurando os ventos, né? São eles que dão as taças. Então, esses 4 seres viventes, a gente pode até falar em um outro momento quem são, né? Mas o que eles fazem é extremamente importante. Eles têm umas tarefas, assim, fenomenal. Aquilo que atinge diretamente a população mundial, o ser humano, passa por esses 4 seres viventes, que, claro, estão à mercê da autoridade de Deus, mas eles são os manda-chuva lá, eles que organizam a questão, né? E outro detalhe que eu queria mencionar aqui, falei dos 4 seres viventes, né? A graça, ok? Outro ponto importante, sobre a questão da literalidade. Não sei se a gente vai entrar agora. Não sei se você quer entrar agora, Martinelli. Vamos entrar daqui a pouquinho. Tem então algumas coisas. Então eu seguro aqui. Vamos lá. Não, essa parte que você falou, Adriano, ela é muito importante, cara. E o Irving, ele citou um negócio também, cara, que a gente tem que realmente tomar muito cuidado. Quando a gente olha esse Deus, né, chegando com as suas pragas, chegando com seus juízos, cara, existe uma tentação muito grande da gente interpretar esse Deus como alguém assim insensível, ou um Deus assim que ele é sem paciência, sabe? Ou seja, saiu fora dos trilhos, meu amigo, é praga na cabeça, entendeu? É assim que funciona o negócio. E a gente transfere esse pensamento para a nossa religião pessoal. E aí a gente vai encontrar muitos irmãos de igreja, queridos irmãos de igreja, só que às vezes com uma percepção equivocada desse Deus, e ele vai dizer, não, Deus é assim, então aqui na igreja as coisas têm que andar do jeito que pede, porque se você sair da linha, meu amigo, aqui é disciplina na tua cabeça, não tem outra, porque aqui a gente é filho de Deus vivo, em nome de Jesus você vai ser disciplinado, excluído da igreja. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu estou falando porque, bom, Adriano é pastor, eu também sou pastor, o Irving, ele é líder na igreja dele também, ele participa aí das comissões, sabe do que eu estou falando. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque o Irving falou um negócio interessante. As pragas, elas vêm no fim da história desse mundo, no finzinho da história desse mundo. Ou seja, Deus ele está dando um tempo de misericórdia tão grande, ou seja, antes das pragas ele já deu um tempo de misericórdia tão grande, mas tão grande, que é quase assim,
não tem mais o que fazer, ou seja, é o último recurso de Deus. Ele morreu por essa humanidade. Então a gente tem que extrair isso do caráter de Deus para as nossas relações, né? Seja na igreja, seja em casa. Ou seja, para você exercer juízo para uma pessoa, seja uma disciplina, ou seja um falar mais áspero ou mais duro com a pessoa, assim, para ver se ela acorda, antes você tem que oferecer todo o amor do mundo. Você tem que oferecer a sua vida por essa pessoa. E aí, só depois disso, você pode realmente oferecer aí talvez um juízo, uma palavra mais forte aí para ver se essa pessoa acorda. Gente, vamos lá então. Vamos lá. E aí? Pode falar. Eu estou querendo falar um pouco, talvez seja melhor mais para frente, sobre quem cai essas pragas, né? A gente está falando aqui que são os ímpios, né? Aqueles que não aceitaram a Deus, tá, etc. Mas não é como hoje, né? Que quem não aceita Deus simplesmente vive a sua vida, né? Assim, longe dos caminhos de Deus. O que é realmente um ato de impiedade, um ato de rebeldia, é um ato de afronta contra Deus, né? E por isso mesmo elas serão condenadas. Mas interessante que as pessoas que forem infiéis a Deus nesse contexto, no futuro, né? Que elas não estarão só vivendo a sua vida longe dos caminhos de Deus. Não, elas estarão perseguindo aqueles que escolhem ser fiéis a Deus, torturando e matando essas pessoas. Então a gente tem aqui um contexto de maldade da humanidade, né, que extrapola e muito o que nós temos hoje, né? Essas pessoas que vão receber essas pragas de Deus é porque Deus está extremamente irado contra elas. Não é uma pessoa que simplesmente vive a vida segundo a vontade dela. É uma pessoa que afronta Deus e persegue os santos de Deus. Então, é um cenário aqui que a gente está vendo que, como está lá na quinta trombeta, né, Adriano? Que os santos estão clamando, né? Meu Deus, por que você não faz nada? Por que você não faz justiça? Por que você não vinga? Porque é um cenário que o mundo todo vai estar desse jeito. Ou é perseguidor, ou é perseguido. Eu queria só pontuar uma questão, que talvez a gente pense a ira de Deus com a ira humana, né? Irar-se... A gente quer fazer um sobre a ira de Deus. A gente tá querendo... então tá bom. Tem aquele livro também do Emilson, né? Do Emilson, se o Emilson estiver nos ouvindo aí... Você é um bom convidado, gravar com a gente. Então, a ira de Deus é interessante. A gente está pensando só no lado negativo, no sentido de punição, né? Mas para os santos, Deus se irar é fenomenal, é excelente. Por quê? Porque Deus, ele precisa ser irado. Porque se Deus não for irado, ele vai mostrar para nós que ele é conivente com o mal. O fato de Deus se irar, ele mostra para nós santos que está preocupado conosco. E que ele se entristece e ele sente dor por ver o seu povo sofrer. Então, é como se alguém maltratasse a minha filha ou minha esposa, e eu falo, não, tudo bem, filha, passa a dor vai passar, fica tranquilo, não fica bravo não, tá tudo certo. Não tá tudo certo não, vocês estão matando o meu povo, vocês estão humilhando o meu povo, e eu vou mostrar para vocês que eu amo o meu povo. Eu quero amar vocês, mas vocês infiéis, né, não querem me amar, então vocês fizeram a sua escolha, mas agora eu preciso demonstrar que eu amo. Estão perseguindo, estão matando o meu povo. Sim, né? Então é necessário. É algo que realmente transborda, né? Transborda a taça da cólera de Deus, né? Tá realmente algo que Deus já não pode mais ficar sem fazer nada, porque senão não ia ter mais santo nenhum, ia matar todo mundo. Exatamente. Entendeu? É assim que acontece, meus amigos. Bom, gente, vamos lá, vamos continuar aqui. 7 trombetas e 7 últimas pragas. A gente vê aí uma certa semelhança entre elas. Não vamos gastar muito tempo aqui com essa parte, mas seria interessante a gente fazer uma diferenciação entre elas, né? Eu acho que a diferença, na minha opinião, maior, assim,
seria o fato de que as 7 pragas, elas são redentivas, igual o Adriano ele falou sobre as 2 formas de pragas que existem na Bíblia. Ou seja, existe uma intenção pedagógica, né, um chamado de Deus para o arrependimento. E as 7 últimas pragas a gente já não tem mais isso, né? A gente vê no capítulo 16, no versículo 9, 11 e 21, versículo 9, versículo 11 e versículo 21, aí você tem as pessoas recebendo, né, os ímpios recebendo as pragas e não se arrependendo, né? Então não existe arrependimento. Então, por exemplo, versículo 9... Isso é realmente forte, hein? É forte? Isso é realmente forte. Olha os caras do versículo 9 aqui, olha. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. Depois do versículo... pode falar, Adriano. Então, mas sabe por que eles não se arrependem? Tem um detalhe importante. Eles não se arrependem porque o santuário já terminou a intercessão. Não há mais Espírito Santo que possa convencê-los da maldade. Então eles sofrem. Já negaram o Espírito Santo totalmente, aí não tem mais o que fazer. Isso. Então, assim, eles falam que eles mais blasfemam, né? Por querer justiça própria, e eles não se arrependem porque a graça já fechou. O que nós, adventistas, né? Vou falar aqui para o nosso grupo que está assistindo, nós entendemos que chegará um momento que o Espírito Santo será retirado dos ímpios, né? Como assim? Porque qual é a tarefa do Espírito Santo? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele faz isso para levar o pecador até Jesus, né? E Jesus, por sua vez, no santuário celestial, leva até o Pai para conceder perdão. Uma vez que não tem mais intercessor, não tem por que levar o pecador até Jesus. Então, o trabalho do Espírito Santo, ele não tem mais intercessor, né? É algo que meio que se retroalimenta, né? Não tem mais intercessor, e o coração já não aceita mais intercessão. Mas então, isso é importante falar assim. Porque quando a gente fala assim, eles não se arrependem porque o Espírito Santo não fala mais ao coração deles, dá aquela impressão meio calvinista, né? De que eles não têm... de que Deus não quer... exatamente. Deus não quer mais, então Deus retirou porque, você eu não quero. Eles não têm mais o Espírito Santo porque eles rejeitaram o Espírito Santo durante toda a vida. Então, é exatamente por isso. Mas de chamar atenção, né? Que ainda com essas pragas, ou seja, eles vendo claramente que Deus está enviando pragas, não existe sequer um tipo de pensamento, assim, pelo menos, olha, a gente está merecendo, né? Não, eles blasfemam, eles não se arrependem, eles blasfemam e não se arrependem, isso vai se repetir aqui no nosso livro, enquanto que as 7 trombetas, que existe um paralelo aí muito interessante, muito parecido uma com as outras. Ali não, ali já existia arrependimento, ali o santuário está aberto, ali Deus está chamando as pessoas, então isso para mim é o ponto principal aqui. E outra coisa, Adriano, existe antes da gente entrar, a gente vai acabar falando sobre isso, mas quando por enquanto a gente está fazendo um panorama geral aqui, depois a gente vai aqui a algumas pragas e vamos ver algumas curiosidades interessantes aqui. Mas uma coisa interessante é que algumas pragas aqui, elas têm um paralelo muito próximo ao Egito, as pragas que aconteceram lá no Egito, em Êxodo, né, quando Deus chama Moisés para libertar o povo e o faraó ele endurece o seu coração, ele não deixa o povo ir, aí Deus vai com as pragas e tal. Não são todas as pragas, né, do Egito que está aqui nas pragas do fim do mundo, aqui do final dos Até porque são 10 pragas do Egito, né, e são 7, são né? 7 a matemática já não daria. E existe outro paralelo aqui, que uma das pragas, eu acho que é a 5ª praga. Não é a 5ª praga. É a 6ª praga, o 6º anjo derramou versículo 12, o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, que aqui está uma referência também à libertação do povo lá de Babilônia, né? Que com o secamento do rio Eufrates, né, Deus libertou o povo e eles voltaram para Jerusalém depois de um longo período de exílio ali. Foi intencional do autor fazer essa comparação com o Antigo Testamento aqui? Você acha que tem assim um paralelo bem claro? Olha que interessante. No Antigo Testamento, Deus deixa muito claro que tirou o povo da escravidão com mão poderosa. E o que era mão poderosa? São os efeitos, as pragas, a abertura do mar e tudo aquela coisa. Porque, veja, tirar um povinho de uma superpotência tem que ser com mão poderosa, né? Então as pragas... É interessante que
lá não chama exatamente de praga, lá chama de sinais. São sinais que Deus está fazendo, porque até aquele tempo os egípcios também tinham a possibilidade de arrependimento. A praga estava caindo não apenas para verem o poder de Deus, mas porque, e é interessante isso também, que cada praga lá no Egito cai atacando uma divindade egípcia, né? Então Deus estava mostrando que ele era superior ao panteão, né? Os deuses que os egípcios acreditavam, né? Então ele chama ali de sinais, ele diz que melhor, quando tem lá a questão da libertação, né, dos hebreus, né, que até os egípcios que quisessem, né, poderiam participar, né, do livramento, se passassem o sangue na porta, eles poderiam também sair do Egito junto com os hebreus. Então tinha essa questão aí também de salvação para eles, né, para os egípcios. Só que aqui a gente vê o contrário, né, nas pragas do Apocalipse. A gente vê que eles não se arrependem. Exatamente. Então, interessante. As pragas, as pragas, os sinais que foram lá no Antigo Testamento, serviram para mostrar que Deus é poderoso, né? E também serviu para revelar o coração duro do faraó. E também nos últimos dias vai ser a mesma coisa, mostrar que Deus é poderoso e mostrar o quanto o coração do ser humano ele é duro, né? Mas tem um detalhe aqui, ó. No capítulo 15, quando inicia a cena, o Apocalipse tem disso, né? Ele vai para frente, né? Ele vai à frente e depois ele retrocede e assim, né? Um jogo de ciclo, né? Vai e volta, né? O capítulo 15 mostra a vitória. E é interessante que tem a imagem aqui no capítulo 15, verso 2, assim, ó. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. Olha que interessante agora. E os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas e entoavam o cântico de Moisés. Aí a gente fala uma interessante. Quando Deus abriu o mar vermelho, né, e o povo passou, e quando eles saíram, o mar fechou e trouxe juízo sobre os inimigos do povo de Deus. Aqui é uma cena João vendo um mar de vidro, né, porque era brilhante, só que mesclado com fogo. Olha só, o fogo, juízo. Então esse mar engole também os inimigos do povo de Deus, que estão vencedores, tocando e cantando, assim como os escravos cantaram depois do livramento, né? E é o que vai acontecer, né? Quando o povo de Deus passar por essa tormenta, né, de perseguição, Deus vai trazer um mar de destruição, né, sobre o povo. Interessante que mar, não sei se vocês já perceberam, mar sempre tá sempre ligado a coisas ruins, né? Porque os poderes do mal vêm do mar, né? Também. Então, assim, só para a gente ter essa noção, esse link, né? Com as pragas do Egito. Então, mostrando o poder de Deus, revelando o coração duro do povo, né? E, claro, né, trazer justiça. Então eu vejo isso. Diferente das trombetas. As trombetas, no capítulo 8, inicia com intercessão. Muita fumaça subiu, né? Então, durante as trombetas, há ainda graça. Já quando inicia a queda das pragas, no capítulo 16, ninguém entra no santuário. Acabou a intercessão, não tem mais fumaça que sobe para Deus, é Deus que se manifesta nesse momento, né? Então tem essa diferença crucial, que Legal. Muitos entendem que é sequencial, né? Igrejas, depois vem selos, depois vem trombetas e depois vem pragas, né? Mas não é bem assim, né? Exatamente. Não é essa né? Muito bom, galera. Olha, seguinte, vamos passar então para aquela parte que, inclusive, aqui a gente tem a Marta aqui, ó, perguntando os ventos, o que seria? É literal? E aqui a gente vai começar uma guerra, viu, Marta? Porque entender as pragas como literais ou como simbólicas, isso daí é um tremendo desafio. É um tremendo desafio para a teologia, é um tremendo desafio para a gente. E a gente vai tentar aqui hoje estudar, a partir da palavra de Deus, o que podemos extrair do estudo bíblico mesmo, tá? Mas o Apocalipse ele é um livro extremamente desafiador. Então, a literalidade
ou o simbolismo, ele é muito difícil de se identificar. Algumas partes fica bem claro o que é e o que não é. Algumas outras um pouquinho mais difícil. Mas a gente vai conseguir chegar lá. Quero aproveitar já essa transição que a gente está fazendo aqui com o nosso tema aqui e dizer para você que está aqui no Minuto Profético do pastor Adriano Cecílio, seja muito bem-vindo se você chegou agora, e eu quero pedir para você acessar o nosso canal também aí no YouTube, Teolocast. Se você procurar aí Teolocast, vai aparecer, e se inscreve no nosso canal também, que é o nosso podcast de teologia. Você pode entrar no site também, www.teolocast.com.br. Ali a gente tem uma quantidade imensa de material bíblico interessantíssimo em forma de podcast. O Adriano, inclusive, o pastor Adriano, participou com a gente já várias vezes. Então, não se esquece de entrar no nosso canal aí no YouTube, se inscrever, tá bem? A gente tem Instagram também. O Adriano vai colocar tudo isso daí na descrição pra gente, tá bom? O Adriano, e agora, meu amigo? As pragas. A live caiu ou não? A live caiu ou não? Porque tá cortando aqui. Vocês estão. Tá tudo. Aqui tá bem. Aqui tá bem? Aqui tá aparecendo pra mim. Ah, então tá bom. Então, beleza. Vamos lá. Tá. Adriano, nosso desafio aqui. As últimas pragas, simbólicas ou literais? Boa questão, e vamos lá tentar falar sobre isso. Só dizendo aqui, para você que tá aqui, quer ganhar a camiseta no final da live. Ah, legal. Olha aqui. Camiseta oficial do Minuto Profético. Como é que faz, Adriano? Olha, tem que mandar um pix de R$2.000. Não, brincadeira. É mais barato para você ganhar, tá? Pra você concorrer aí. Você tem que fazer, se inscrever no canal Teolocast, curtir essa live e compartilhar. Depois que você fez as três coisinhas, você escreve aí no chat, já posso participar, tá bom? E aí no final a gente vai sortear a camiseta oficial do Minuto Profético. Bom, falar sobre literalidade, a gente tem que entender o seguinte, existem algumas regrinhas, né? O livro do Apocalipse, realmente, ele é a boa parte é simbólico, mas existe uma regra que a gente aplica para toda a Bíblia. Qual que é? Que quando a gente está lendo um texto, se é algo possível, real, nós vamos optar pelo literal. Quando foge da realidade, do senso comum, então o texto já está sugerindo que seja algo sobrenatural e até simbólico, né? Então, assim, existe um grupo que vai dizer que é simbólico essas pragas. Porém, o que a gente não pode tirar querer dizer que é simbólico é punição, sofrimento, dor. Isso vai acontecer, entendeu? Não leve, acho que o pior erro das pragas e tentar interpretar as pragas é tirar a questão sofrimento. Não é simbólico, sofrimento é algo real, tá? Muito bem. Então vamos começar pela cada uma das pragas? Podemos? Então vamos lá. Então tá. Então quando a gente começa aqui no capítulo 16, nós temos aí a primeira praga, né? Que diz o seguinte, verso 2: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, né? E os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, olha só, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, quando eu olho esse texto, a princípio é possível ter úlceras, assim como existe uma referência no passado, lá nas pragas do Egito, que houveram esse tipo de doença. Então, não preciso dizer que é simbólico isso aqui, eu creio, e é muito natural entender que realmente os portadores da marca da besta, ou seja, aqueles que decidiram aceitar, se submeter ao poder pagão, humano, vai receber isso. Agora, mas por que, pastor? Porque Deus quer colocar úlceras, Veja, é através do sofrimento em que o ser humano, de alguma forma, ele fica frágil. E quando ele está sofrendo, é interessante, quando ele está sofrendo, é natural o ser humano ter um senso de justiça própria, tentar buscar ajuda, buscar solução para aliviar a dor. E aqui vem a coisa mais interessante. Não há nada nesse mundo que possa aliviar a dor das punições de Deus. Não existe Dorflex, não existe autoajuda que vai resolver isso. Então aqui as pragas, elas vão fazer com que o ser humano entenda que o único recurso que eles deveriam ter tido para não sofrer é entregar a vida a Jesus, mas não fizeram, tá? Então isso eles vão reconhecer o quanto eles são
pequenos e o quanto Deus é poderoso. Então, Martinelli, essa praga eu vejo como algo literal que vai acontecer, né? Não sei se vocês têm mais alguma consideração sobre essa praga. Não, Não, eu também. geralmente quando a Bíblia... Manda bala. Pode falar aí. Não, vai lá. Não, é que geralmente quando é algo simbólico também, principalmente nas profecias, tem alguma conexão com alguma coisa que já está escrita na Bíblia, né? Ou no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. A gente não vê nada simbólico na Bíblia de úlcera, né? Pelo menos que não que eu me lembre. Então, assim, se a Bíblia já tivesse algum outro texto dizendo que a úlcera significava isso ou aquilo, digamos assim, a úlcera é a pecaminosidade da pessoa. Mas se tivesse alguma coisa nesse sentido, né, um câncer, né? O pecado é um câncer, o pecado é uma úlcera. Se tivesse alguma coisa nesse sentido, a gente poderia até atribuir como simbólico, né? Mas, geralmente, quando tem algo literal, né? Então, muito provável que essa praga seja uma praga que seja literal. De acordo. Outra pergunta que pode surgir, que a gente precisa tentar responder, é a questão da universalidade da praga, né? Nós, adventistas, acreditamos que há possibilidade de ser universais, né? Sim e não, né? Como que eu posso dizer isso? Por exemplo, aqui na primeira praga está dizendo que todos que são adoradores, né, receberão essas úlceras. Não está dizendo que todos vão morrer de úlceras, mas podem morrer. Aí nós temos que ter cuidado o seguinte: se a gente crê que todos os adoradores da besta recebem essas úlceras e morrem, então nós temos um problema. Por que um problema? Porque se todos os adoradores da besta recebem a úlcera e morrem, então nós temos um problema. Porque quando Jesus volta no capítulo 19, ele vem e mata um monte de gente com a sua volta. Entende? Então, assim, ou essa praga não é universal, ou não são todos que morrem de úlceras. Entende? Ela pode ser universal, desde que não mate todos. Ou ela pode ser local e matar alguns. Entende? Não sei se eu fui claro aqui nessa questão desta praga. De acordo. Entendeu? Beleza, Adriano, vamos avançando aí. Posso tocar o barco aqui então? Vamos lá. Manda bala. O nosso tempo aqui. O segundo flagelo. Aí também vamos tentar seguir esse mesmo raciocínio, né? Diz assim, ó, derramou segundo a sua taça no mar. No mar. Não fala qual o mar que derramou, mas talvez o mar conhecido da época, né? Talvez faça sentido, né? Mas diz assim, ó, e diz que esse se tornou sangue como de morto. E aí é bem categórico dizer assim, ó, morreu todo ser vivente que havia no mar. Então, assim, eu tô com um globo aqui, né? E aí eu até conversei com o Iver aqui, eu tinha uma dúvida, será que todo o mar está conectado? Então, quando fala mar, está falando de toda a água salgada que existe no mundo? É possível que morra todos? Eu creio que é possível, porque estamos falando de uma catástrofe. E aqui eu queria abrir um parênteses aqui para poder deixar um pouquinho mais interessante. Vocês já perceberam que na criação Deus pega o caos e transforma em algo habitável? E ele mexe na terra, na água, no ar, tal. Entende? Traz do caos para a realidade habitável. Nas pragas, Deus faz o contrário. Deus pega o que é habitável e começa a desconstruir terra. Por isso que as pragas, uma cai na terra, cai no mar, cai no ar. Deus vai desconstruindo aquilo que é habitável para tornar um caos. Interessante que esse caos, nós cremos que no milênio, Satanás vai viver nesse caos. E ele vai refletir o governo do planeta que ele queria. É aquilo, é esse caos. Entende? Isaías, se não estou enganado, Zacarias fala que a terra vai cambalear como um bêbado. Então, as pragas, elas vão afetar o ser humano, mas também vão afetar a geografia. O mundo vai de alguma forma, a ordem vai criar uma desordem, um caos. Por isso que Jesus fala, né, aqui no Apocalipse, eis que faço novos céus e nova terra. Né? Então, fecho o parênteses aí, só para vocês entenderem. Na criação, do caos para algo habitável. Nas pragas, é algo habitável e ele vai desconstruindo para criar o caos, para depois ele renovar novamente, né? Então, assim, eu olhando pelo aquilo que eu li, falando nisso, eu estou com vários livros aqui depois para recomendar para a galera aí, para estudo, né? Eu vejo que é possível,
Por que não morrer todos os seres viventes no mar? Porque talvez a visão do profeta via o mar, como alguns teólogos dizem aqui, né? Que isso é para afetar a economia do mundo. Então é simbólico. Alguns veem dessa maneira, né? Porque naquela época a navegação era uma das maiores fontes de renda, ou a única, né? De transporte e tal. Então, até hoje, parou ali o canal de Suez, foi uma crise ali para a Europa, né? De abastecimento da Europa. Verdade. Então, imagine aí o mundo todo, né? Se realmente for no mundo todo, todos os mares do mundo, morrer todo o ser vivente do mar, ficar fedendo como podre, não vai ter mais comércio. Então, aí que tá a intenção, ó. Qual a intenção de Deus matar os peixinhos, né? Deus não é a intenção de Deus afetar os peixinhos, apesar que ele vai usar, mas afetando o mar, ele afeta o ser humano. Ele desconstrói o poder aquisitivo. Podemos pensar assim, podemos pensar que a praga é literal, porém, existem implicações, né? Que é financeira e tantas outras coisas, né? Exatamente. E o versículo 6 aqui, sobre a terceira praga, por exemplo, ele vai dizer, a gente vai chegar na terceira praga ainda, mas eu já estou adiantando aqui. Diz aqui, olha... Já lê ela então para nós. Vou ler ela inteira. Deixa eu ver que eu tô com a Bíblia aqui em espanhol e uma em português. Deixa eu voltar para... Eu tô com a minha em hebraico aqui, quer dizer, em grego. Português, né? aqui. Não, é que minha Bíblia em espanhol tá melhor dividida que é em português. Então eu tô usando aqui as duas, uma para me localizar melhor. Ô, Fábio. Então, vamos lá. Fábio, só uma coisinha. No YouTube tá aparecendo só a câmera do Adriano. Não acredito. Agora sim tá certo, valeu. Mas como ele só tava ele falando também, não tem problema não. O Adriano não para de falar. Vamos lá, capítulo 16, versículo 4. Então vamos ver aqui a terceira taça. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, ó Senhor, que és o que eras, o santo, porque julgaste essas coisas, porquanto derramaram o sangue dos santos e de profetas, também tu lhe deste sangue de beber, são merecedores disso. Então, assim, existe um porquê dessas pragas estarem caindo. Então, assim como eles derramaram o sangue dos profetas, assim como derramaram o sangue dos fiéis, assim como perseguiram, então agora eles vão tomar sangue, entendeu? Então existe um porquê. E aí diz que diante do altar, os santos, né, os seres santos, que a gente pode até linkar com o capítulo 6, aqueles santos diante do altar, as almas diante do altar, os decapitados, por causa da fidelidade à palavra, que diziam: Senhor, até quando o Senhor não vai fazer juízo? Até quando o Senhor vai permitir que essas coisas, que os maus prosperem? Até quando isso vai acontecer? E isso mostra também a misericórdia de Deus, né? O tempo largo que Deus dá de misericórdia para que as pessoas possam se arrepender. E os próprios santos acham que esse tempo é grande demais, assim. Eles falam assim: não, Deus, por favor, tem que dar um jeito nesse negócio aí. E agora que Deus, ele realmente faz, ele atende o pedido desses santos depois de muito tempo. E agora essas pessoas estão sofrendo essas pragas por um motivo, porque eles não são pessoas boas, não são bons vizinhos, não são essas pessoas aí, esses velhinhos bonzinhos que estão aí simplesmente querendo viver a sua vida e curtir sua aposentadoria. São pessoas extremamente más, pessoas que rejeitaram e perseguiram o povo de Deus. Então agora eles sofrem isso, e diante do altar, aqui estão os santos dizendo: tá certo, o Senhor é justo, muito bem, ainda bem que chegou a justiça de Deus. Não, show de bola. Então, só um detalhe aqui que eu queria entrar. Aqui nós podemos entender que essa praga não pode ser universal, né? Por quê? Aí entra naquela raciocínio, né? Porque imagine se toda a água doce, né, ela for contaminada, né, como diz aqui, não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. E não é o que acontece. Quando Jesus volta, ainda existem pessoas vivas, né? Então, assim, é interessante entender que essa praga realmente não tem lógica. É a mesma coisa quando eu sei que usar lógica é a maneira mais fácil de errar na Bíblia, né? Mas enfim. Não, assim... porque é o seguinte, Adriano, você está certo no seu raciocínio, porque a gente está usando
outros textos bíblicos como base, ainda que a gente não está falando sobre esses textos bíblicos, porque a gente sabe que quando Jesus voltar, os ímpios serão destruídos pelo esplendor da sua vinda. Então, a gente sabe que existirão ímpios vivos quando ele voltar. Então, as pragas não matam todos os ímpios. Entende? Então, por isso que a gente... Tá certo. E eu faço um link também com o sexto selo, né? Que diz que as estrelas do céu caíram sobre a terra. Não tem como. Se uma estrela cair, que nós conhecemos como estrela do planeta Terra, né? Não, entendeu? Mas na visão do profeta, estrelas, mas nós sabemos que é meteoros, estrela cadente e tal. Então, eu vejo aqui nessa praga uma literalidade. Qual a literalidade? Realmente, eu creio que a água, a provisão, a sede que o ser humano tem, ela não vai poder ser saciada. Olha que coisa louca, cara. Né? O ser humano, interessante, as pragas estão mostrando para nós o quanto nós somos pequenos e dependentes. O ser humano é dependente, o ser humano sempre quer tirar Deus, quer se colocar no lugar, quer ter justiça própria, né? E Deus está mostrando, eu sou aquele que mantém tudo, né? A água que você bebe vem de mim, entendeu? Então há uma literalidade. Agora, uma universalidade, aí eu já não vejo, porque aí entra em conflito com alguns textos aí do Apocalipse, né? Exatamente. Beleza. Mais algum comentário ou a gente pode avançar aí? Bora lá. Quarta praga. Pode ler a quarta praga aí, Irving? Tá, beleza. Nós temos aqui, na minha tradução, passo aqui, quarto flagelo. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Meu amigo, aí o sol vai pegar fogo mesmo aí, hein? Então, aí que tá um ponto interessante, né? Literal, eu creio que seja. É possível, por que não? A gente está vendo o aquecimento global, alguns não gostam de falar sobre esse assunto, né? Acham que é teoria da conspiração, mas, enfim, eu vejo que realmente o mundo está um caos, né? E a temperatura é possível, né? E diz que o flagelo, aqui que é interessante, ela cai sobre uma criação de Deus, um astro, né? Sobre o Sol, e o Sol, por sua vez, ele intensifica, né? Qual o objetivo? Atormentar os adoradores da besta, né? Aí que tá. É literal, eu creio que seja literal. Eu creio que seja literal. Agora, duas coisas a gente tem que pensar. Não, três, ó. Eu penso que é literal. Penso que é universal. Por que universal? Porque se afeta o Sol, né? Apesar que a Terra é redonda, pode ser que do outro lado, outro, mas sinta o calor, quem sabe, da Terra, né? Então, olha como a gente está pensando aqui, filosofia. Então, assim, é literal, creio que seja universal, e outra coisa que a gente tem que pensar, esse sol, esse calor, mata as pessoas? Se for para matar todo mundo, então aí eu já tiro a questão de ser universal. Estão percebendo o raciocínio? Então, acho que a gente deve levar por esse caminho. Então, assim, eu creio que a intenção... a gente pode pensar até que vai afligir a todos, né? Sim. Todos vão sentir o efeito. Só que talvez para um seja mais forte, para outro seja mais fraco. Agora uma interessante. A gente vai entrar em outras agora, mas essa daqui é a última que, de alguma forma, vai, de alguma forma, ser global, né? Que a gente pode, como falamos aqui... E afetar, inclusive vai afetar o próprio povo de Deus, né? O aquecimento do sol afeta tanto ímpios quanto os justos. Então, capaz que seja a única praga que vai afetar os dois... Então, temos uma questão, né, que eu ia abordar, né? Que é, por exemplo, o Salmo 91, se eu não estou enganado, né? Que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Esse é um salmo profético do livramento, né? Então, assim, a água, imagina, tem um ímpio e tem um fiel. A água doce foi afetada. Por que não? O fiel toma água limpa e o infiel suja. Tá calor sobre quem? Os adoradores da imagem. Mas o Senhor vai proteger os seus. Né? Sombra e água fresca. Opa, ok. Não é um sossego, né? Mas é uma paz, né? Posso dizer assim. Pode cair o mundo, né? Mas estou em paz, né? Olha que legal, Adriano. Aqui nos comentários, a Thaís BF
Diz assim, olha, e também fala que as pessoas estarão como no tempo de Noé, bebendo, comendo, casando. Isso significa que vai existir economia ativa. Ou seja, a praga ela Isso. não pode destruir tudo de uma vez, porque quando Jesus volte, o mundo vai estar girando ainda, né? Então, mas então uma questão. A gente tem que entender o seguinte: na próxima praga, aí já vai começar a mexer na economia, literalmente, né? A gente Uhum. pode entrar nisso daí, tá? Legal. Pode, quem vai continuar aí? Vamos lá. Posso continuar, não tem problema. A gente está no versículo qual aqui? 12. 12. Não, o 12 já? Já leu. É o 10. É o Ah, 10. desculpa, é Isso, verdade. o 12 já é o sexto. Isso, Diz assim, olha, isso. o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Aqui muda, né? Porque agora não é mais universal, né? A gente está vendo que está Isso. direcionado, que é um míssil guiado. E o Isso. seu reino se fez tenebroso, diz aqui. Os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Então, essa praga interessante cai. Qual é a intenção dessa praga no trono da besta? Desmascarar o poder da besta. Tirar o poder religioso, tirar aquela admiração do mundo que teve no capítulo 13, que diz que toda a terra se admirou. Então, quando ela recebe essa praga, essa escuridão e essas úlceras, interessante aqui, né? Agora eu vou abrir um parênteses adventista, para quem está assistindo aqui, né? Nós adventistas, pela voz profética de Ellen White, creio que nesse momento aparecerá no céu, né? A imagem da lei de Deus, o concerto eterno de Deus, né? Mostrando que a besta, esse local do trono aí, que está sendo destruído aí pela praga, rejeitou. Os adoradores da besta e a besta rejeitaram a lei do Senhor, né? Então, é interessante, enquanto há escuridão no trono da besta, Ellen White, ela diz em visão que haverá uma luz no céu, os mandamentos circundados com o arco-íris, mostrando o concerto de Deus, né? Então, assim, é algo que nós cremos, né? Não é doutrina, para alguns se escandalizarem aqui, mas nós cremos Sim. nessa possibilidade que vai acontecer. Porque a praga aqui, a quinta praga, é realmente para dizer para o mundo, queridos, já era, né? Aí tem uma coisa interessante. O capítulo... Adriano, rapidinho. Sim, sim. Só para abrir um parênteses aqui, nós temos um telocast muito bom, né? Sobre Ellen White Opa. e a hermenêutica bíblica, né? Ellen White e a Bíblia, né? Como que a gente encara essa questão de Ellen White, né? Sendo uma profetisa hoje, como que isso influencia ou se influencia a nossa leitura bíblica, né? Então, para quem quiser procurar aí, tá aí no Telocast, pode ver pelo site telocast.com.br, certo? Deixa eu ver aqui qual é o número, Fábio. Vixe, cara, vamos ter que procurar aqui. Mas vai ser rapidinho. Tá, vamos aproveitar já enquanto você está procurando aí. O Adriano, tem uma promoção aí pro pessoal, né? De repente chegou alguém novo aí e não tá sabendo da promoção. Opa, vamos lá então. Então, para quem está assistindo a live, nós já estamos caminhando para o final. No final, nós vamos sortear aqui a camisa oficial do Minuto Profético, tá? Porque o ganhador vai poder escolher o tamanho, tudo certinho, tá bom? Aí eu converso com a pessoa aqui, ó. Camisa oficial. O que tem que fazer, gente? Vocês têm que curtir essa live que vocês estão assistindo aí, curte. Na descrição tem um link para você se inscrever no canal Teolocast, né? Porque essa live é deles, eu só estou aqui cedendo espaço para eles, né? Então você vai lá, se inscreve, curte a live, né? E também compartilha o link dessa live. Então, 3 coisinhas para você: curtir, compartilhar, se inscrever no Teolocast. E aí, depois que você fez isso, você coloca aí no chat, aí já vi alguns escrevendo, escreve o seguinte: já posso participar, tá? É a frase mágica. Ah, mas será que o pessoal está fazendo isso? Será que eles fizeram? Não. Nós vamos acreditar, tá? E aquele que mentir é adorador da besta e vai receber as pragas aí, tá? E só um adendo aqui, nessa praga, que quando destrói, é interessante, o Apocalipse tem isso, né? Dentro de alguns versos, existe, que a gente pode dizer assim, um outro texto que amplia aquele momento, né? Porque o capítulo 17, lá nos versos 16, diz um momento interessante ali para frente. Diz que quando a meretriz é desmascarada, os reis da terra
quando viram que eles perderam, não são verdadeiros, que eles foram enganados por esses líderes religiosos, diz que os mercadores, né, os que se misturaram, né, os ricos, os poderosos, que de alguma forma deram poder para essa religião, para esse poder religioso, eles se enfurecem e diz que eles vão lá para despedaçar eles, né, com as próprias mãos. Então, na quinta praga, quando cai o poder religioso, todos aqueles que estavam em aliança querem agora, olha que interessante, sem o Espírito de Deus, eles vão fazer justiça com as próprias mãos. Né? É o que nós vemos no capítulo 17. E é legal também, porque existe um paralelo aqui nessa praga direcionada, que vai diretamente ao trono da besta, né, que vai atacar eles. Existe um paralelo em relação à sexta praga do Egito, que está no capítulo 9, versículo 11, que diz assim, olha, os magos não podiam permanecer na presença de Moisés por causa dos tumores que haviam neles e em todos os egípcios. Isso, acaba o poder deles. Exatamente. Eles não têm mais o que fazer. Uhum. Então é Deus atacando diretamente aqueles que se diziam detentores, né, do poder e etc. Então o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Até porque existe também, daqui a pouco o Irving vai passar o episódio para a gente, mas só para não perder o fio da meada aqui, existe também um contexto das pragas, né, que como a gente falou no começo. E esse contexto vai começar lá no capítulo 12, com o dragão perseguindo a mulher, que é a igreja de Deus, e a gente vai ter parte da história, 1260 anos de perseguição à igreja de Deus. Lá nas 7 igrejas do Apocalipse também, a gente já tem Satanás, ele perseguindo a igreja de Deus, a igreja primitiva, então você já vai ter isso lá também. Depois, então, você vai ter capítulo 12, Satanás, ou como dragão, perseguindo a mulher. Capítulo 13, você vai ter as bestas aí, agora perseguindo a igreja de Deus no tempo do fim, né? Mas essa igreja específica do tempo do fim, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No capítulo 14, você vai ter esse povo, ou seja, a resposta do povo de Deus em relação a essa perseguição e aos problemas que está acontecendo. E a resposta é a pregação do evangelho. Tá? Então eles começam a pregar, e aí vai ter as 3 mensagens angélicas, o último chamado de Deus, e aí as pessoas vão ser seladas. No capítulo 14 existe o selamento, existe aqueles 144 mil que vão fazer parte do povo de Deus, e finalmente você vai ter o capítulo 15, que é o cântico de libertação, que é tudo isso, e aí a libertação em si mesma, que são essas últimas pragas, um pouquinho antes da volta de Jesus. Nós queremos que isso não vai durar muito tempo, que as pragas não vão ser assim, um período muito largo de tempo, senão que vai ser algo muito rápido, pontual e pouco antes da vinda de Jesus, até porque a porta da graça já fechou e não existe muito mais coisa para provar. É Deus executando o seu juízo final aí sobre o povo. Então você tem esse contexto aí bastante bonito. E Irving, qual é o episódio que você conseguiu achar? Consegui sim. O específico que eu falei, né, que é sobre essa questão de Ellen White, a Bíblia e tal, é o Teolocast 39. Onde é que você encontra? Você pode ir no site telocast.com.br, né, e procurar lá o Telocast número 39. Hein, Fábio? O Telocast já está aí na estrada desde 2017, né? Não é algo que surgiu agora, né? Não, cara, a gente é muito experiente, rapaz do céu. Pois é, já tem um... Me influenciaram a não apenas fazer o YouTube, mas ir para o podcast, que está de férias no mês de agosto, tá? Eu tô com um projeto aqui pessoal, então no mês de agosto eu parei de colocar podcast. Legal, muito legal. Bom. Mas vamos lá. A gente no site também tem o Teolocast Alpha, né? Isso é legal. Para quem está começando, né, a estudar a Bíblia, a gente começa falando sobre por que acreditar em Deus, por que acreditar na Bíblia, né, como entender a Bíblia, e a gente vai falando sobre a criação, e a gente fala sobre caráter as bases, de Deus, né, do caráter de Deus, do Evangelho e tal, etc. Então, assim, pessoal, a gente está aí, certo? Com o Teolocast, a gente já tem muitos conteúdos, né? Muito bom também, e a gente quer trazer mais também para o YouTube, certo? Então, se inscreva no canal da gente, tá aí os links para você se inscrever, mas você pode procurar aí Teolocast, é o canal da gente aí no YouTube, certo? Vai aparecer logo o canal aí na sua busca. Se inscreva e vai acompanhando que a gente vai fazer outras lives, a gente vai começar a lançar os episódios primeiro em live, né, Fábio? Exatamente. Provavelmente, né?
A Vamos gente nos nunca organizar sabe para como isso. é que vai ser. Olha, eu tô Mas gostando, a eu tô gente tá gostando da aí. experiência, viu, Irving? Tá muito legal. O pessoal aqui vai comentando, vai dando boa noite, já tá participando. É Pois muito é. bacana, é muito legal. Que E com mundo o Telocast maravilhoso Alto esse. vai dar super certo aí. Legal. Vamos lá então. A gente vai entrar agora na Sexta Praga. E a Sexta Praga ela é um pouquinho diferente, né? Porque ela vai fazer uma introdução ao fim, né? Então, vamos lá. Não sei, de repente o Adriano pode ler pra gente? Para economizar o nosso tempo, né? Depois nossos amigos podem ler aí do verso 12 até o verso 16, né? Tá. Mas eu vou ler o primeiro verso, que interessante. Existe o primeiro verso é a praga, depois só vem o desenrolar, né? Uhum. Então a primeira praga, a praga, o sexto selo, né? A sexta praga, verso 12 assim, ó, derramou o sexto a sua taça. Olha interessante, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem lá do nascimento do sol. Aí diz que depois aí vem a tríade demoníaca, né? O dragão, o falso profeta e a besta soltam espíritos imundos. E esses espíritos imundos vão tentar arrebanhar o povo para uma grande batalha chamada Armagedon. Só essa praga dá para a gente fazer um podcast aí, uma live, né? Então eu vou tentar sintetizar aqui. Veja, aqui eu vejo algo como não tem como ser literal. E aqui tem uma treta que rola aí por uma escola de interpretação, né? O dispensacionismo. Eles entendem que aqui aqui é literal, né? Que o rio Eufrates que tem hoje lá vai secar. Inclusive, eu já vi um vídeo, né, na internet de um rapaz que mora lá naquela região e ele fica medindo o rio Eufrates semana por semana. Não, é sério, De mas é verdade, verdade. né? Ele entende, né, que quando secar o Eufrates, haverá uma revolta, né? Jerusalém será tomada novamente pelos judeus, a conversão em massa. Então é um sinal para eles literal. Nós, adventistas, né, assim, eu não vejo como possível, porque aqui faz uma referência clara a o que aconteceu lá na queda de Babilônia, né? Babilônia, que era o poder místico, e também um poder político e financeiro. E quando seca a água do rio Eufrates, ela cai. Interessante. Então, veja, a sexta praga está dizendo que, interessante, a quinta cai o poder religioso. A sexta praga Deus tira o poder civil, não civil, político, econômico, de uma forma. Agora, de uma forma, ele é bem. Essa união que houve entre político, religião, financeiro e tantas outras crenças, essa praga, ela realmente desconstrói tudo que foi levantado. E aí, um ato desesperador de Satanás e de seus líderes é arrebanhar um povo, porque entende o seguinte: o negócio vai ficar feio, Jesus está voltando e nós vamos para a batalha. E aí existe aí uma interpretação se essa batalha do Armagedon é algo literal ou simbólico, né? Eu até gravei um vídeo sobre isso, mas é interessante, não há batalha. Para haver batalha, dois inimigos, dois povos diferentes precisam estar lutando, batalha. Mas no capítulo 19, quando Jesus volta, não tem batalha. Ele vem como vencedor. Ele vem para destruir, para matar, acabou, entendeu? Mas Satanás ele fica tão desesperado que ele perde todo o apoio, que agora ele começa a agir com poderes sobrenaturais. É uma das suas últimas cartadas para poder unir o povo que está totalmente sofrendo com as pragas, desacreditado no poder civil e religioso. Ele tenta agora, alguns, né, aqui nós podemos inserir, quem sabe aqui, a imitação ou a personificação de Jesus, e fazendo com que todos, de alguma forma, não abandone o campo de batalha, né? Então é um momento assim que Satanás tenta reunir o povo para poder enfrentar o Rei dos Reis que está voltando nas nuvens do céu. É algo impressionante, né, gente? Não, é muito legal. Não vejo como literal. Eu também não. Secamento. Eu também não. O secamento do Eufrates. E para que o nosso pessoal aí que está escutando aí, os nossos ouvintes, telespectadores agora, né, não é só ouvintes, eles possam entender
do que a gente está falando, o povo de Israel foi levado cativo, e a gente sabe disso aí através do livro de Daniel, que o povo foi. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, levou o pessoal cativo para a Babilônia e eles foram para lá. Jeremias também era profeta nesse tempo, ele disse assim: olha, vocês vão ficar um bom período de tempo, aí 70 anos, pelo menos vocês vão ficar, mas depois vocês voltarão. Ou seja, eles viveram durante um longo período de tempo como escravos em Babilônia, que é o mesmo símbolo que o Apocalipse vai usar. O símbolo de Babilônia, como a grande meretriz aí também, a gente vai estudar em algum outro momento sobre isso, mas esse é um símbolo de opressão ao povo de Deus, é um símbolo de perseguição, é um símbolo de escravidão, mas aí Deus promete que ele vai libertar esse povo. E que forma ele vai fazer isso? O Apocalipse ali estava dizendo sobre o secamento do rio Eufrates. Olha só que legal que está escrito em Isaías 44, isso aqui é uma profecia que Isaías ele faz. 44, versículo 27, diz assim, ó. Eu vou ler a partir do versículo 26. Diz assim, olha, que confirma a palavra do meu servo e cumpra o conselho dos meus mensageiros, que digo a Jerusalém. Então você vai ter duas cidades no Apocalipse também, Babilônia e Jerusalém, são duas cidades em conflito. Diz assim, ó, sobre Jerusalém: ela será habitada e da cidade de Judá elas serão reedificadas e eu levantarei as suas ruínas. Então, isso aqui lembra bastante da promessa de Jesus também: eu vou preparar-vos lugar e quando eu for eu voltarei para que onde eu estiver vocês também estejam. Lembra da nova Jerusalém que desce do céu também. Bom, versículo 27 diz assim: que digo à profundeza das águas, seca-te. Olha só que legal. Então, a forma de libertação. E eu secarei os teus rios. Falando de Babilônia. Que digo de Ciro. Aqui está falando do rei que libertou. Os persas, né? Ciro, o persa, foi quem libertou o povo de Israel daquela opressão e mandou eles de volta para Jerusalém. Então ele fala assim, olha, que digo de Ciro, é meu pastor, ou é meu ungido, é meu Messias. E cumprirá tudo que me agrada, e dirá de Jerusalém, ela será reedificada, e do templo será fundado. Então, olha só, uma profecia extremamente interessante que Isaías está fazendo sobre Jerusalém histórica, que agora está presa e escrava na Babilônia histórica, e que vai ser liberta. E como aconteceu essa libertação? Ciro, o persa, ele tinha muita dificuldade de atacar a Babilônia, porque os seus muros eram muito altos. E também porque existia um rio, o Eufrates, que passava no meio da cidade, o que produzia para eles um alimento, ainda que dentro da cidade. Uma das técnicas que eles tinham antes era rodear a cidade e deixar o povo começar a passar fome lá dentro, até que eles abrissem os portões e aí sim eles atacavam. Mas isso não podia acontecer com Babilônia. Por quê? Porque tinha um rio. Se tinha um rio, tinha como regar a terra. É regar que fala, né? Acho que regar a terra e deixar tudo certo lá. Ou seja, não preciso sair. Tenho comida aqui dentro. Infinita número de comida que eu tenho aqui. Então, beleza. Aí Ciro, ele olha para isso e ele fala assim, o que eu vou fazer? Eu vou secar o Eufrates. E ele desvia o rio, e aí seca o rio, e eles conseguem entrar aí pela entrada do próprio rio, que agora está seco. Então tem como entrar pelos muros, aí por baixo dos muros. E ele conseguiu entrar com o seu exército e destruiu aí todo o governo aí de Babilônia. E futuramente esse mesmo governo vai permitir que o povo de Israel volte para Jerusalém, estabeleça o seu templo, reedifique a sua cidade. E aí você tem Neemias, você tem Esdras. Então essa ideia histórica do que aconteceu, o que o João aqui no Apocalipse está falando, é que isso vai acontecer de novo. Entendeu? Uhum. Então, esse símbolo do Eufrates, que é a maneira de libertar, Ciro, que é chamado de o Messias ou ungido, que é um símbolo de Jesus, é ele que vem para libertar, são os reis do Oriente que vêm para libertar. Então é isso que ele está falando. Desculpa, eu sei que eu falei demais. Não, você já falou, realmente aqui na profecia do Apocalipse se refere aos reis, né, que vêm do Oriente. É uma menção a Cristo, né? Mas João está lembrando os seus leitores do Ciro, que foi chamado de ungido, o tipo de Cristo, né, que salvou e derrubou Babilônia. E quem derruba Babilônia com sua vinda é Jesus, né? Então essa praga, só para a gente pular para a próxima, nós vemos como algo simbólico, né? E as aplicações literais dela é que desconstrói tudo aquilo que foi que estava levantado como um poder a sua organização, porque cai o religioso anterior, e agora a questão financeira e política seca, né? É uma bagunça total, um caos, é um caos. Então,
manda os espíritos para poder juntar o povo e aí para poder para juntar para a batalha do Armagedon, né, que tem aqui. E assim a gente vê também uma impiedade crescente, né, nas pragas. Primeiro vem as pragas e você não vê falando sobre reação nenhuma dos ímpios, né, do povo que recebeu a praga. Depois você vai ver que eles começam a blasfemar contra Deus e não se arrependem. Na sexta praga, você já vê que eles vão para confrontar Deus, né? Já vão para lutar contra Deus, mas vão lutar contra Deus, aumentando ainda mais a perseguição contra o povo dele. Então, a gente vai vendo que a maldade ela vai escalonando, né? Cada vez mais, até que chega um momento em que eles vão com tudo, né, contra Deus, e como eles não podem atacar Deus diretamente, eles atacam o povo de Deus. Então, a sétima praga tem que ser, então, alguma coisa para fechar, né, para acabar, porque não tem mais o que fazer agora. Uhum. Não, legal. Show de bola. Vamos lá para a próxima praga, então, a última agora, a sétima praga, versículo 17, que diz assim, ó: o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. A grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes desapareceu. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada de pedras, que pesavam cerca de 1 talento. E os homens blasfemavam contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. E aí, Adriano? Cara, vamos lá. Para mim é impressionante aqui, e eu estou tentando desenvolver uma interpretação que eu tenho visto pouco no meio adventista, e eu acredito que é sólido, né? Para explicar a sétima praga, eu queria usar um recurso aqui. Qual o recurso? Lá no capítulo 6. Então vamos lá, para a gente poder finalizar, tá? Olha que interessante. Capítulo 6, verso 12. Nós temos ali o sexto selo. Comumente, né, o sexto selo é entendido... no sexto selo a gente tem dois acontecimentos aí. O acontecimento para nós que é histórico, que é do verso 12 e 13, que são os fenômenos atmosféricos, né? Então podemos dizer aí, tem um terremoto, tem o sol se escurecendo, a lua se tornando em sangue e a queda das estrelas. Nós cremos que são eventos que aconteceram de forma sequencial, né? Tudo ali em 1755, 1780 e 1833. Então nós olhamos isso para o passado. O sexto selo já foi aberto. Porém, todavia, entretanto, o sexto selo não terminou seus efeitos. Quando Jesus abre, acontecem os 3 eventos atmosféricos, né? Mas no verso 14 em diante, olha que interessante, vou ler com vocês. Diz o seguinte, 6 verso 14, diz assim, ó: e o céu recolheu-se como um pergaminho, como se enrola. Isso não aconteceu, não cremos. Então, o sexto selo, ele divide a nossa história de passado, presente e futuro, né? Então, já aconteceu os 3 eventos atmosféricos, estamos num momento de pregação do evangelho, e quando conclui a pregação do evangelho, vai acontecer isso do verso 14. O céu se recolheu como um pergaminho, quando se enrola, e então, presta atenção, diz assim, ó: e então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. O Fábio acabou de ler, a sétima praga diz o quê? O que acontece com as ilhas? Não foram achadas. Então o sexto selo coincide com a sétima praga. Olha que louco, tá? Vou usar a expressão aqui, louco, né? Por quê? E quando fala de removidas do seu lugar, a gente entende também como um terremoto violentíssimo, né? Isso. Com certeza, né? Lembra que eu falei isso, que a Terra ficava cambaleando, a destruição, o caos? Aí diz o seguinte, ó, olha, tem mais detalhes ainda, interessante, diz assim, ó:
Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo livre se esconderam nas cavernas. Lembra que Satanás tenta juntar todo mundo para a batalha? Uhum. Eles acham que vai conseguir derrotar o rei que vem vindo? Não vai. Eles vão fazer o quê? A hora que eles virem no céu, falam, sai, corre. Aí interessante. E aí eles dizem assim, ó, eles se escondem e pedem, né, para que as rochas caem sobre eles. E o que a praga diz na sétima praga? Vai estar caindo o quê sobre a terra? Saraivadas. Saraivada, né? Aí que legal. Aí diz assim, ó, sobre nós, escondemos da face daquele que se assenta no trono, Deus Pai voltando, e a ira do Cordeiro. E porque chegou o grande dia da ira. Interessante, o grande dia da ira. O grande dia da ira é o retorno, é a sétima praga, é o momento que Cristo volta à terra. A ira está caindo com as pragas, mas o grande dia da ira é a culminação da sétima praga, a volta de Cristo, né? Então, quem pode subsistir-se? Todo aquele que foi selado, aquele que foi salvo, que ele vai estar aguardando a volta de Jesus. Os ímpios vão estar correndo, né? Então, assim, o sexto selo, por que eu trouxe o raciocínio aqui? Porque não tem seis selos. Tem quantos selos? 7 selos. E, tradicionalmente, muitos adventistas entendem que o silêncio no céu, que é o sétimo selo, é porque o céu fica vazio e o silêncio, todo mundo vem e tal. Eu discordo, porque aqui tá um caos. Tá um caos. Ah, mas só faz barulho na Terra, não faz no universo. Que isso? Como assim? Né? E é interessante que depois da volta de Jesus, me ajudem vocês dois aí, o que acontece depois na Terra? Acontece o quê? Silêncio. Um milênio. Uhum. Um silêncio. Né? E esse silêncio, interessante, Satanás aqui, durante esses 1000 anos, olhando o reino que ele produziu, e agora na expectação de esperar a cidade santa descer para abrir os livros e a condenação. Entende? Então eu vejo o sétimo selo como um período do milênio, uma expectatividade, né? De quando vai abrir-se o selo. Interessante, quando você vai no capítulo 20, diz que abriram-se os livros e o livro da vida. E aqui, esse livro com 7 selos só é entendido ou só é visto o que tem dentro do livro quando é aberto também o último selo. Entende? Ele só desenrola o livro quando abrem todos os selos. E é só possível ver o conteúdo do livro quando abre o sétimo selo. Entende? Uhum. Por isso que o sétimo selo é o momento do silêncio, onde abre e Deus vai então dar o julgamento, a segunda morte eterna, né? Para Satanás e os restantes dos mortos, como repete várias vezes lá. Então, assim, é literal a sétima praga, é a volta de Jesus, um caos total. Jesus vindo não para batalhar o Armagedon, vem para destruir, né, os ímpios, né? Vencendo como um vencedor. E, claro, nos levar para o céu, para ficarmos lá o milênio no céu. Muito bom, galera, muito bom. Eu acho que a gente conseguiu... Caraca, eu acho que a gente conseguiu passar muita boa informação aqui. Conseguimos... Poxa vida, eu vou querer escutar de novo, inclusive, esse nosso papo aqui, porque dá para aprender muita coisa. E, gente, como minhas... Momento de jabá aqui agora, dá para você ouvir pelo Spotify. Claro, a gente vai disponibilizar... Dá para você ouvir pelo Apple Podcast, dá para você ouvir pelo Podcast Addict. Você vai poder ouvir pelo seu agregador Google favorito. Podcast. Google Podcast. Então, segue lá o Teolocast. Legal. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma conclusão cada um aí, bem curtinha, e aí a gente volta falando da promoção, porque a gente vai ter que fazer o nosso sorteio aqui, né, Adriano? Sim. E aí a gente faz mais um jabazinho nosso aqui, Irving. E aí a gente já dá um grito pro pessoal aí assinar também o nosso podcast. Bom, vai ser o último jabá, viu, gente? Desculpa aí. Não, é importante. Muito bem. Então a gente vai... bom, para mim o resumo de tudo assim, que a gente estudou até agora, eu não diria um resumo, mas assim, uma lição que a gente pode aprender é que Cristo ele vem vencendo para vencer. Então a gente vê isso desde lá dos cavaleiros, desde lá o começo da igreja cristã, ainda que perseguida, ainda que com problemas, mas é um povo vitorioso. É um povo que sofre, é um povo que chega, inclusive, a morrer por causa do evangelho. É um povo que perde muitas oportunidades nessa terra,
É um povo que, por amor ao evangelho, obviamente, né? É um povo que perde o emprego, muitas vezes a família se divide por amor ao evangelho. Ou seja, os sofrimentos são muitos, né? Diferente de uma igreja por aí que diz, venha e pare de sofrer, Jesus ele diz o seguinte, nesse mundo tereis aflições. Então você vai ter o povo de Deus clamando, até quando o Senhor, até quando o Senhor não vai julgar, mas o contexto é sempre de vitória. Sempre de vitória. E agora a gente está vendo o final de tudo e é uma grande vitória. É uma grande vitória. Então, o que eu gostaria de dizer, que é um chamado também um apelo do próprio livro do Apocalipse, é que você possa se manter fiel até o fim. Talvez você esteja na sua vida espiritual aí meio desanimado, talvez está passando por alguns problemas que está afetando a sua vida espiritual, está te tirando de você a vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de ir na igreja, de congregar, de estar com seus irmãos. Talvez a gente está até falando para alguém que faz tempo já que não vai numa igreja, faz tempo já que não ora, não lê a Bíblia. Então, meu amigo, seja fiel até o fim, vale a pena. Você vai estar do lado vencedor, não tem como perder, porque a gente está do nosso lado com Miguel, aquele que venceu Satanás, e o livro do Apocalipse, ele é claro, ele tem essa intenção de mostrar que Deus é vitorioso, Satanás é perdedor em todas as batalhas. Cada uma das batalhas que Satanás travou contra o povo de Deus, ele saiu perdedor. Então, que a gente possa manter isso daí em mente, tá bom? Irving, suas palavras finais, e aí o Adriano, e depois a gente vai para o nosso sorteio aqui. Exatamente. Eu gostaria de falar para todos, né? Relembrar a questão do arrependimento. Ainda há oportunidade de arrependimento. As pragas ainda não caíram por causa disso, né? Porque Deus ainda está dando oportunidade de arrependimento, né? Mas essas pragas vão cair quando o evangelho for pregado no mundo. Tá, mas quando que o evangelho vai terminar de ser pregado no mundo todo? Né? A gente tem até um episódio, né, sobre isso, né, Fábio? E Deus pode fazer o evangelho ser pregado em menos de um mês. Em menos de um dia, ele pode fazer o evangelho ser pregado no mundo. Então, a gente fica, às vezes, achando que ainda tem muito tempo, né, para poder passar, né? Tem gente que está marcando a volta de Jesus para daqui a tantos anos, etc. Tal. Tem gente que acha que vai demorar muito, né? Talvez até depois dos 1000 anos, não sei o que, tal. Mas o que a Bíblia mostra é que quem tem controle sobre a missão é Deus. A missão é de Deus. E o evangelho será pregado. Só que quando esse evangelho for pregado no mundo todo, como é que você vai estar? Como é que você está hoje? Ainda é dada a oportunidade de arrependimento para todos nós. Só que vai ter um momento em que não vai ter mais arrependimento, porque a gente já vai ter negado a Deus demais. E quanto mais a gente nega Deus, mais difícil fica dizer sim. Mais difícil fica nos entregar para Ele. Então, meu amigo, não deixe para depois, não. É hoje, é agora. Amém. Tem que buscar o quanto antes. Porque talvez o depois nunca chegue. Então, procure logo, porque o lado vencedor, ele vai sofrer, né? O Fábio estava falando aí. Só que o perdedor vai sofrer muito mais. O sofrimento será terrível. Então, busque quanto antes. Eu queria terminar duas coisinhas. Primeiro, dizer o seguinte, que o nosso foco não deve estar nos terríveis acontecimentos do Apocalipse, né? Nossos olhos têm que estar no terrível acontecimento da cruz que Cristo levou por nós, né? Quando nosso foco volta para Cristo, pode cair o mundo, né? Como eu já disse aqui, nós estamos em paz. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita.
Os fiéis são aqueles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Não é a minha inteligência, não é o meu conhecimento bíblico, profético que vai me livrar das coisas, mas é o meu relacionamento com Cristo, né? Então você que está nos assistindo, que gosta desses assuntos, né? É importante estudar a Bíblia, saber das coisas, mas não é isso que vai te livrar do mal, não é isso que vai te trazer perdão, não é isso que vai te trazer salvação, né? O fato de estudar as profecias te leva mais perto do Cristo que vai te proteger e que tem protegido toda o povo dele ao longo da história, né? Então nós estamos num momento privilegiado onde nós vamos assistir de camarote os eventos finais. Eu creio nisso, né? E a segunda questão aqui, uma pessoa comentou aqui que as pragas cairão em 2030. Não marque volta de Jesus, não marque acontecimento. Isso é muito perigoso, né? Creia nos eventos, viva a tua vida com Cristo, não viva de olho nos sinais, mas viva no Criador dos sinais, que é Jesus, né? Outra que diz que não vê base bíblica para o milênio ser na Terra, né? Jesus disse que quando voltar ele vai levar para onde ele está, né? No caso no céu. Então João 14 já tem uma base ali. Depois tem Tessalonicenses, que diz na volta, né, todos seremos arrebatados para o encontro com ele no céu. Alguns dizem que a gente só vai dar um abraço de Jesus e voltar para a terra. Não faz sentido, né? Jesus diz que na sua volta, no capítulo 19, ele mata todos e aprisiona Satanás. E a terra está devastada. E o milênio, só depois do milênio que a cidade santa desce na terra. Então, não faz sentido os santos estarem aqui sem a cidade santa, né? Então, são alguns argumentos para o nosso irmão aí que comentou, tá? E quero agradecer a oportunidade aí, né? Deus abençoe vocês, o ministério de vocês, que cresça cada vez mais. E o Minuto Profético está aberto aí para vocês. Muito obrigado, viu? Show de bola, show de bola. Valeu mesmo. A gente agradece, viu, Adriano? Você, claro, com certeza, nos ajudou muito aí, você nos ajuda sempre, né? Participando também do Teolocast, né? Mas você foi uma peça fundamental hoje para que pudesse dar tudo certo, né? Graças a Deus você estava marcado hoje com a gente. Essa live foi contigo, graças a Deus. Se estivéssemos sozinhos, perdidos estaríamos. Mas legal. Ô Adriano, vamos lá então. Eu quero ver aí se... Rapaz, deixa eu até marcar aqui, porque eu quero participar do sorteio também. Será que eu posso? Não, não, melhor não. Eu peguei todos os nomes aqui, né, numerei eles e fiz um sorteio. Então eu marquei, saiu em 3 sequências, né? O primeiro, vai que o primeiro não tá aqui na live, se não tiver na live não vai levar. O segundo, vai que o segundo também foi embora dormir, também não vai levar. E coloquei o terceiro, tem o quarto também que a gente pode tentar, mas vamos lá. O primeiro nome que caiu aqui, né? O nome dessa nossa irmã, olha, as mulheres aqui estudando a Bíblia com a gente, né? Legal. O nome dela é Marta. A Marta é a ganhadora da camiseta. Então, Marta, se você tá aí online, diz assim, eu tô aqui. Coloca aí, ó. A Pri colocou, pergunta se a Priscila compartilhou, né? Se ela eu quero saber, senão as pragas cairão sobre ela. Então vou esperar aqui agora a Marta, se tiver online, Marta, coloca aí, estou online, tá? E a Marta, então, eu vou colocar aqui no chat o e-mail que ela tem que mandar o e-mail para mim, tá? Deixa eu esperar um pouquinho, vamos ver, porque tem um atraso aí de 30 segundos, se eu não estou enganado aí do nosso... deixa eu até escrever aqui, deixar pronto aqui para escrever o e-mail aqui, ó. Deixa eu até escrever aqui, Adriano c.cecilio@hotmail.com. Muito bem, a Marta tá aí? Dou-lhe uma. É duro se a Marta agora a gente pega e avança e ela fala, tô aqui, pastor. Por causa do atraso. Enquanto isso, vamos lá pro Jabá, né? Vai lá. Vai lá, Yuri. Bom, o Teolocast é um podcast que está aí desde 2017, está na podosfera. A gente teve uns momentos, né, Fábio, de postar mais, postar menos, tal, etc. Exatamente. Mas a gente está aí na estrada e a gente está entrando agora com tudo no YouTube, né? A gente vai começar a gravar os nossos episódios primeiro em live e depois colocar no podcast. Então, se atente, se inscreva no nosso canal, certo? Você vai ver lá que a gente já está com
a série Alpha até onde a gente já lançou, né? A gente está lá no episódio 9, a gente vai ter também a gravação do episódio 10, já está quase tudo certo, para o dia 10 de setembro, 10 de setembro, na sexta-feira, né? A segunda sexta-feira de setembro, a gente já está marcando aqui, está deixando tudo certo, a gravação, né, e a transmissão do Teolocast Alpha de número 10. Então se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ouvir também os episódios passados. A gente já fez episódios aí buscando a base, né, da fé cristã, e a gente vai continuar também. E também temos o Teolocast, né, normal, que a gente vai falando sobre assuntos que praticamente o que vem na telha, né, não, Fábio? Exatamente. O que a gente quiser aí, a gente fala. É aberto. É aberto, então pode falar. Não, eu só tô animado. Eu tô meio animado aqui porque a marca apareceu, cara. Ah, foi? Então, procure aí Teolocast no YouTube, né? O link tá aí também, se inscreva, procure a gente no Spotify, procure a gente no Podcast Addict, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Instagram. Nós também temos o nosso Instagram, Teolocast, né? Fácil lá também. Uhum. E siga a gente, que a gente também vai colocar muita coisa legal lá. Vale a pena, gente. Vale a pena. A gente é legal pra caramba. Vocês vão gostar da gente, viu? Ô, Adriano, ganharam então? A Marta aqui, ó. Já tô colocando pra ela entrar em contato. Ó, ela ganhou, é sério? Então, manda um e-mail. Marta, aí, ó, tem um e-mail na tela aí pra você mandar aí, pra gente conversar aí o tamanho e tal. Não, beleza. Então ficou até o final, né? Legal. Parabéns, Marta. Mereceu. É legal. Bom, pessoal, então é isso, hein? A gente vai terminando por aqui a nossa live. Já vamos nos despedindo. Muito obrigado porque vocês estiveram até aqui. Ô, Adriano, achei que a gente teve um público muito legal. Gostei do seu público, viu? Pessoal fera, pessoal bem engajado. E a gente quer poder compartilhar com vocês momentos lá no nosso canal. Então, se inscreve lá. Legal. Ô, Adriano, mais uma vez, cara, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, acho que valeu muito a pena. E uma bênção. Você achou também, Irving? Com certeza, com certeza. E os seus ouvintes aí, seus ouvintes do podcast, se inscrevam no Minuto Profético também. Vamos fazer uma troca aí. Exatamente. Bom, pessoal, então, até a próxima. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos terminar com uma oração, vocês são loucos? É isso aí. E também Adriano também vai aparecer de novo no Teolocast no futuro. A gente não sabe quando vai ser, mas ele vai aparecer, com certeza. Já tem coisa gravada já. Ô, Adriano, termina com uma oração pra gente, então. Então, bom. Que a graça de Jesus, a comunhão de Deus o Pai, a consolação do Espírito seja sobre todos nós. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, um abraço para vocês então e até a próxima. Valeu.